já com as mudanças feitas. Eu espero que esteja chegando aí com qualidade agora, tanto a imagem quanto o som. Amém? Já deixe seu feedback aí, a gente vai acompanhar o feedback pelo... Pode comentar como é que o som está chegando, se ainda está cortando, tá bom? Então, para vocês, a depressão é realmente frescura, é realmente demônio ou é uma enfermidade que precisa ser tratada e que precisa ser vista da maneira certa? Como eu falei, hoje eu estou aqui com a diaconisa Maiara, uma pessoa que passou por esse problema, chegou até a ser internada, mas para a glória de Deus, hoje ela é uma pessoa totalmente transformada, totalmente curada, e ela vai compartilhar do testemunho dela conosco nesta noite. Maiara, você tem quantos anos hoje, Maiara? Hoje eu tenho 26. 26 anos, está casada há quanto tempo? Estou casada, vou fazer 2 anos. Dois É anos? recente. A depressão veio em 2011, 2011. Eu tinha 17 anos. 17 anos, uma jovem com uma vida comum, uma vida normal e se viu nesse estado de depressão. Sim. Como que as pessoas reagiram diante desse quadro, diante dessa tua enfermidade? Como foi a reação da tua família, a reação dos teus amigos? Como que eles lidaram com essa situação? Então, primeiramente que eles não acreditaram, porque eles viram uma Maiara, uma pessoa sempre forte, animada, alegre, uma menina com os pensamentos positivos, falava de muitos sonhos, muitos projetos. Então, assim, eles entraram em choque, assim, mas sabe, no fundo eles falaram assim, nós temos que ajudá-la, nós temos que fazer algo, né? E é muito Mas triste, no fundo. demorou um pouco para que eles entendessem que realmente era algo sério que estava Sim, acontecendo. sim. Como eu falei no início, aquela live que a gente estava transmitindo, que o som não estava bom, eu quero só ressaltar isso. A depressão é um mal do século. Muitas pessoas de todas as classes, de todas as idades, estão sendo infectadas, digamos assim, com essa enfermidade, com esse mal. Infelizmente, muitas pessoas tratam a depressão como falta de Deus, ou como demônio, ou como frescura, ou que a pessoa está querendo chamar a atenção. Mas essas pessoas não entendem que a pessoa não entra num estágio de depressão, não entra num quadro de depressão por sua própria vontade. De acordo com alguns estudos, são situações que levam a pessoa a entrar nesse nível, a entrar nesse estado. A perda de um ente querido, a perda de um trabalho, ou simplesmente uma notícia que a pega de surpresa, tem a tendência de agravar a situação. A pessoa ela não consegue lidar psicologicamente com tudo aquilo que aconteceu e ela começa a adoecer. Tem algumas pessoas que passam a não dormir, eles sofrem de insônia durante a depressão, outras pessoas já passam a dormir demais. Em crianças, muitas vezes a criança deixa de brincar, a criança deixa de se alimentar, começa a perder peso, e é um fato que os pais têm que estar sempre atentos em relação aos seus filhos, porque uma criança ela não sabe se expressar corretamente. Se para um adulto aceitar ou entender que ele está num estágio de depressão já é complicado, já é difícil, imagina para uma criança. Então, pais atentos aí em questão de se seu filho não está brincando mais, já não quer mais ver os amigos, não está se alimentando direito, não está dormindo direito, dormindo pouco ou dormindo muito. Isso são alguns fatores, alguns sintomas da depressão. Entendendo, claro, que a depressão, para cada pessoa, ela vem de uma forma diferente. Eu tive depressão numa época que a depressão não era falada. Eu tinha cerca de 15 anos quando eu tive depressão. Eu passava as noites em claro, ouvindo músicas, desenhando, fazendo algumas poesias, porque eu não conseguia dormir. Eu não queria sair de casa, eu não queria ver ninguém, e mesmo sem saber o que eu tinha, pela misericórdia de Deus, eu fui vencendo isso aos poucos. E depois de mais ou menos 1 a 2 meses, eu já estava totalmente recuperado. Hoje, essa enfermidade ela já é muito comum na vida de muitas pessoas.
Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo aqui, vocês conhecem pelo menos uma pessoa que esteja passando por essa situação ou tenha passado por um quadro de depressão. E eu volto a repetir, isso não é frescura, isso precisa de tratamento. E se você conhece alguém que está passando por essa situação, abrace essa pessoa, esteja ao lado dessa pessoa, acompanhe essa pessoa, para que você possa ajudar essa pessoa a sair desse estado. Então você teve depressão com 17 anos. 17 anos. Uma pessoa que tinha uma vida totalmente normal, como de Estudiosa. toda garota de 17 anos, estudava, saía com os amigos, tinha seus relacionamentos de amigos, namorado, e de repente se viu num quadro de depressão e a vida começou a mudar. Isso, exatamente. Tudo começou assim, é, desde que eu quis sair da casa dos meus pais. E, assim, quando a gente é jovem, assim, adolescente, a gente tem a vontade de fazer as coisas que dá na mente da gente. A gente junta ali na rodinha de amigos e todo mundo tem uma história para contar, uma coisa nova. E aí, conta a novidade, não sei o quê. E aí eu falo, não, eu preciso ter alguma coisa assim para me contar, né? Porque eu era muito na minha e tal. E eu falei assim, não, já sei como eu quero namorar e, sei lá, para mim o primeiro homem que eu namorar, esse deve ser o meu esposo. E então eu conheci um jovem, um rapaz, e nós namoramos pouco tempinho junto, acho que 2 meses por aí a gente namorou, e a gente resolveu se juntar. E só que o pior de tudo, pastor, porque foi sem a autorização dos meus pais. Eu fugi de casa. Então já E começou da maneira errada. errado. E aquele ditado, ele se repete, né? Tudo que começa errado termina errado. A tendência, na maioria das vezes, é essa. E, assim, o relacionamento foi uma maravilha nos primeiros 6 meses. Eu não tinha dado endereço para minha mãe, não tinha falado nada para ela. Eu acho, assim, que eu fiz muita vontade do meu coração, sabe? Assim, e eu quis ir, mas depois dos 6 meses eu vi que eu precisava me comunicar com minha mãe, falar com eles, mas eu não tinha coragem de ir lá. E foi quando este rapaz, ele começou a me espancar. Então eu passei a viver um relacionamento abusivo. E O amor então se transformou numa prisão. exatamente. E o mais triste de tudo isso é porque as pessoas olham assim e falam: nossa, mas uma mulher bonita, como aceitou isso? É porque no meio do caminho as forças se perdem. A gente perde a força e tudo, e sabe aquela vontade de visitar o pai e a mãe e falar assim: não, eles vão me rejeitar, porque quando eu saí de lá, eu não saí com a autorização deles. Então, o que que eu posso fazer agora, né? O que me resta a fazer? E então eu me submeti a viver essa vida. Eu parei de estudar, comecei a arrumar um serviço, estava tudo certo, já estava começando a trabalhar do jeito que eu queria e eu tive que abandonar o emprego porque ele me obrigou a sair do emprego. Então, assim, eu comecei a viver um rebuliço na minha vida. E até um certo dia eu tomei força, sabe? Eu falei assim, não, eu preciso ir. E aí eu pedi a ajuda de uma tia minha e fui passar uns dias na casa dela. E aí arrumei um novo emprego e estava ali decidida a recomeçar a minha vida. Mas ele, por ser muito ciumento, muito possessivo, ele não me deixava em paz, ele ia atrás de mim, né? E ele não me deixava em paz. E eu pensava assim, agora o que que eu faço? E eu perdi esse emprego por medo de ele me perseguir, que ele sabe onde eu trabalhava. E foi muito triste, porque eu não quis voltar para casa dos meus pais com medo deles me rejeitar, quando na verdade não. Eles falou para mim que jamais me rejeitaria, independentemente da escolha que eu fiz. É certo que eu errei, né? Mas eu creio que o pai, ele sempre está de braço aberto para receber o filho. E eu tava tipo um filho pródigo, sabe? Ali perdida, comendo as bolotas do porco nesse relacionamento, né? E quando eu fui tomar a decisão, tava quase tudo certo. Me animei, fui para casa da minha tia e tudo bem, mas aí ele começou a vir atrás e ele me ameaçava de morte, né? Para você ter uma ideia, o que eu passei nesse relacionamento, ele cortou meu cabelo com a faca, né? Me esmorraçou os olhos, esse olho aqui foi o olho mais afetado, assim. E antes, né, de eu ir para casa da minha tia, mas quando eu fui para casa da minha tia, o pessoal sabia que ele estava indo atrás de mim e as pessoas, Maiara, você tem que dar um jeito nisso, e eu vi que minha vida estava totalmente destruída. Foi logo quando veio a separação dos meus pais. Então eu falei assim, a minha vida está ao avesso. Eu não concluí Então, meus sonhos, parei de estudar, uma coisa que já estava ruim, um tornou-se relacionamento pior. abusivo, sendo espancado,
sendo tratada, perseguida por alguém que era para amar e cuidar. A situação já estava ruim, agora vem a separação dos pais Isso, para piorar a situação que você se encontrava. exatamente. Largou a escola e daí começou os sintomas da depressão. Isso. E aí, o que aconteceu? Vieram umas, só que são coisas que eu me dei conta. Começou com a vontade de sair de casa, né? A vontade de se isolar. Não, eu não quero que ninguém me procure. Vou deixar o celular no modo avião. Não quero entrar nas redes sociais hoje. Não, ninguém me procure. E começou assim. E até que teve uma hora que eu surtei. Surtei porque era muita pressão. Como meus pais não sabiam que eu estava sendo espancada e tudo, e eu fiquei sabendo assim, uma hora eles vão, eu pensava assim, uma hora eles vão saber. E como é que eu vou contar que eu estou vivendo isso? E, enfim, eu surtei. E a minha tia, ela procurou os meus primos, os parentes, falou assim, ó, a Mayara tá aqui em casa, não tá dando para ficar com ela aqui. Ela começou a surtar e não sei, nós vamos ter que fazer algo por ela, não sei como, vamos caçar um jeito de internar ela, né? E até que eu fui internada. Mas assim, primeiro eu fui para casa de uma outra tia minha, lá também, gente, eles fizeram de tudo. O último estágio mesmo, eu acredito que foi a coisa mais certa que eles tentaram foi me internar, porque não dava, pastor. Segundo a família minha, falou que eu tirava a roupa. Eu corria para a rua, disse que eu acendia o fogão, colocava o rosto no fogo. E assim, eles falavam que eu queria me matar de todas as formas, eles não poderiam me deixar sozinha. Você não lembra dessa situação, desses Não, fatos que ocorriam? Então, eu creio que até a forma de internação que eles tiveram a ideia de te internar era mais pensando numa loucura, isso. num quadro de que você havia ficado louco, havia enlouquecido, problema mental, e não propriamente com a depressão. Isso, Porque uma exatamente. pessoa que estava uma pessoa saudável, normal, como todo mundo, uma jovem de 17 anos, entra num relacionamento que, com o passar do tempo, se torna um relacionamento abusivo. Uma pessoa que começa, corta teu cabelo com faca, começa a te espancar, começa a te maltratar. Quando você tenta sair desse lugar, sair dessa situação, vem a separação dos pais. Aí Exatamente. tudo isso começa a fervilhar na tua cabeça e com certeza as pessoas já ligaram, não, Maiara enlouqueceu, Maiara tá doida, vamos internar, vamos levar para o hospício, porque não tem o que Isso. fazer mais. Mas você não lembra daquilo que você estava fazendo. Hoje você não consegue lembrar de muitas coisas você acaba esquecendo. Isso, eu não, assim, eu não lembro de muitos detalhes, mas assim, eu me lembro de algumas partes, tipo um flash na mente, assim, que eu lembro que eu queria mesmo abrir o portão, sair correndo, e meus irmãos correr atrás de mim. E foi muito triste, porque nessa época, como meu pai tinha acabado de separar da minha mãe e eles resolveram vender a casa, os meus irmãos foram morar de favor na casa da minha avó. Pensa num furacão que foi a minha vida, se tornou ao avesso. E a única coisa que eu sabia é que eu queria morrer. Eu não queria mais ver. Eu falei, não, eu não quero mais viver. Eu ia surtar. E eu tinha Deus, né? E minha mãe, ela corria atrás de mim. De noite eu saía levantando, eu queria, não sei, eu não, sabe, era uma loucura que passava na mente. E foi muito triste, porque quando eu me dei conta, eu só lembro que eu vi uma ambulância chegando no portão da casa da minha tia, uma ambulância, e com aqueles, né, seguranças de força, né, estavam já vieram, aplicaram aquela injeção em mim e me levaram. E a lembrança que eu tenho ali foi que eu vi o meu pai chorando dentro da ambulância e minha mãe chorando também. E foi muito triste, porque eu pensava assim, poxa, eu não quero causar tristeza aos meus pais, sabe? Apesar dos meus erros, da minha falha, mas eu pensava assim, eu não quero causar tristeza aos meus pais. E, gente, infelizmente eu parti o coração dos meus pais com a desobediência. Porque imagina você, pastor, você é pai. Imagina você chegar do trabalho e a sua filha foi embora.
Imagina você chegar, seu filho foi embora, não falou nada, só foi, não te deu motivo. Pai, eu tô indo embora porque eu não aguento essa casa. Pai, eu tô indo embora porque o senhor é chato. Pai, o senhor me cobra demais. Imagina você chegar em casa e o seu filho só foi, não deixou o telefone, não deixou o endereço, não quis mais te ver, não te procurou. Então, foi o que eu fiz. E, enfim, isso resultou em algo bem pior, porque nessa ilusão da vida, eu me iludi com alguém que não era para mim. Eu acredito que os jovens têm que entender hoje em dia que quando um relacionamento não dá certo no início, ele já dá indícios, entendeu? A pessoa já apresenta que é uma pessoa ciumenta, possessiva. E outra coisa, obedecer os pais sempre. Filho, não sai de casa, tá bom, pai, não vou. Hoje você assiste o jornal e a mãe fala, eu falei, não sai de casa, ele saiu e agora tá aí, morto. Então, assim, obedeçam os pais de vocês, não saem de casa, obedeçam, não te frustrem nesses relacionamentos. É uma situação que começou de uma forma errada. Simplesmente eu, hoje como pai, eu consigo meio que pensar no sentimento dos teus pais. Ter uma filha que com certeza faziam tudo na medida do possível para você, sempre cuidaram, deram amor, e de repente a filha sai de casa sem avisar, sem deixar nenhuma informação, simplesmente como se os seus pais não fossem nada. E se isola. Consigo até imaginar o que se passa na cabeça dos pais. Será que aconteceu alguma coisa? Será que sequestraram? Será que... Não sei. Porque a informação era zero. E hoje você vê que começou da maneira errada e que meio que acarretou todos esses males. Então você que é jovem, que está assistindo ou que vai assistir essa live, ouça essas palavras de alguém que passou por essa situação, alguém que vivenciou isso. Saiu de forma errada, porque afinal você tinha um pai e tinha uma mãe. Você poderia Sim, falar: olha, me apaixonei, estou indo morar com essa pessoa e dar pelo menos uma satisfação, por mais que não fosse a vontade deles, mas que eles entenderiam e seria da maneira correta. E esse fato de ter saído dessa forma acabou acarretando de você, na hora da necessidade, não se procurar. E isso, acabar exatamente. procurando tios, procurando outras pessoas, mas não tendo coragem de olhar nos olhos deles e demonstrar aquilo que estava acontecendo. Pessoal, voltando aqui rapidinho, compartilha essa live no perfil de vocês. O som agora tá bom, o vídeo tá bom, tá? Pode comentar aí se você tiver alguma pergunta para fazer para Mayara, alguma pergunta a respeito da depressão. Pode comentar que a gente vai procurar responder da melhor forma possível, tá? Interage com a gente aí, por favor. Compartilha com mais pessoas, compartilha esse vídeo no teu perfil para que a gente alcance mais pessoas. Afinal, nós estamos hoje falando de algo bem forte, de algo que é uma realidade, infelizmente, para a vida de muitas pessoas, tá bom? Pessoal, tudo bem com vocês? Agora sim. Então, compartilha aí. E isso tudo começou a acontecer, já veio essa internação, você 2011, você com 17 anos, se vê num quadro que você hoje não tem nem lembranças direito daquilo tudo que você fez, que você passou. Aí de repente uma menina saudável, uma menina normal, agora está num hospital psiquiátrico, Exatamente. tomando medicação tarja preta, Exatamente. isolada das pessoas. E como que você começou a assimilar isso, a cair a ficha? Então, e aí quando eu cheguei naquele hospital, né, eu falei, não acredito, porque assim, a minha luta dentro daquela ambulância foi assim, eu não posso dormir, eu não posso dormir, não é possível que eles vão conseguir me internar. Eles foram no hospital, né, o São Vicente de Paula, tentaram a vaga lá, não conseguiram, e aí eles conseguiram ter uma ala lá do hospital de base, né, de Brasília, eles conseguiram uma ala lá de psiquiatria e conseguiram me internar lá. Então, caiu a ficha ali, depois que eu cheguei, eu falei, eu não acredito, eu tô aqui, não acredito, me deixaram aqui. E aí eu caí em lágrimas, eu falei assim, eu não acredito, porque não é possível, morreram todos os meus sonhos, e agora, como é que eu vou sair daqui? Eu tenho 17 anos para sair daqui, eu preciso de como é que Um laudo. fala? Uma assinatura de
Aquela assinatura que Um atestado? é meio termo, né? É aquele de Ah, responsabilidade, sim, sim, que termo o de pai tem responsabilidade. isso, o termo de responsabilidade que o pai assina, e eu falei assim, meu pai não vai querer assinar. O que que eu vou fazer aqui dentro agora? Então, assim, acabou que eles foram dopando, o tempo foi, os dias foi passando, eles me doparam de remédio. Quando eu vi, eles já estavam colocando fralda em mim, eu estava dormindo amarrada na Até cama, fralda você chegou a usar nesse sim, período. fralda, e ser amarrada, e a vida para mim ele perdeu o sentido, porque não tinha um calendário, não tinha um espelho, não tinha um celular. E os meus ossos foram enfraquecendo, né, devido a tanto medicamento. Eu só sentia sono e mas lá dentro, quando o tempo passou, eu me lembrei de algo. Eu lembrei de alguém que podia me tirar daquele hospital. E aí eu comecei a chamar por esse alguém. Falei, só o Senhor pode me socorrer. E eu lembrei do telefone do meu pai, eu falava assim, poxa, eu tô com saudade, sabe? Eu queria tanto que meu pai viesse me visitar, a minha mãe, e eu liguei para eles, eu ligava. Só que algumas vezes eles não puderam atender, e aí eu chorava muito, eu falava, Deus, faz algo por mim, né? Eu lembrei de que quando eu era criança, eu aceitei Jesus quando criança. E eu lembrei, lá eu tive tempo, né, para recordar sobre a minha vida, o que estava acontecendo. Mas tinha hora que eu estava tão dopada que eu ia dormir, a cabeça doía, né? Eu tinha bastante, assim, pensamentos ruins, apesar de tudo. E eu lembro quando eu liguei meu pai, ele atendeu, ele falou assim: tá bom, filho, eu vou aí visitar você. Assim que der, eu tô indo aí. E um dia meu pai apareceu lá. E eu fiquei muito feliz, só que meu pai estava muito abatido, sabe? Parece que ao mesmo tempo que eu tive depressão, ele também teve. Ele olhou assim para mim com os olhos em lágrimas. Ele falou: filha, eu tô aqui. Eu vim te ver, eu tô aqui. Eu falei: pai, mas eu tenho que sair daqui, pai, eu tô morrendo. Aí ele disse assim: eu vou te tirar daqui, mas você ainda não tá boa. Eu fui conversar com a médica falou que você não tá boa, você não pode sair daqui, você não tá bem. E o tempo passou e eu implorava para meu pai, sabe aquela vontade de ver as pessoas? Eu falava: pai, traz os meus irmãos aqui. E meus irmãos viam, às vezes, né? A minha irmã de 10 anos na época queria muito vir me ver, mas não deixava entrar, né? E eu chorava ali de saudade e tudo. E para mim foi a dor maior, porque eu pensei assim, poxa, a família eu despesei e agora eu preciso deles, né? Então, assim, foi um momento muito triste. E meu pai chorava, chorava, e a depressão também, por pouco, não pegou ele, porque ele estava muito abatido, né? A minha mãe também, muito abatida, meus irmãos. Retratando o amor que eles sempre tiveram por você, né? Por É isso que eu falei verdade. aqui, você saiu deixando as portas fechadas, sem avisar, sendo que você tinha um pai e uma mãe que realmente te amava, que realmente se importava com você, que realmente te abraçava, e que se você tivesse chegado com a notícia, olha, tô no relacionamento, tô apaixonado e nós decidimos tomar uma decisão de morar juntos, eu quero a sua bênção para ir, com certeza eles teriam abençoado, eles teriam abraçado e as portas continuariam abertas para você. É verdade. Então isso demonstra o amor tão grande que eles sempre tiveram por você e mesmo com esse erro que você cometeu, eles não desistiram, não te esqueceram, não te abandonaram e continuaram ali de braços abertos para te receber, até sofrendo também como teu pai que chegou a quase entrar na depressão também É devido a verdade. tudo que estava acontecendo contigo. Vocês estão assimilando, pessoal, uma pessoa com 17 anos, saudável, uma vida totalmente normal, começa com um passo que dá e acaba saindo de casa por causa de um relacionamento, depois muitas coisas começam a acontecer e ela se vê num estado de depressão, num estado até mesmo de loucura, de, como ela falou, tirar a roupa e sair correndo, não lembrar daquilo que está fazendo e as pessoas terem que internar uma jovem, tão jovem, com tanta vida, com tantos sonhos pela frente, e agora ela no hospital, tendo que usar fralda, sendo medicada, com medicamentos controlados, medicamentos tarja preta, até a situação de ter que usar fralda. Quão constrangedora é essa situação. E o pior de tudo que você falou, a questão do isolamento, Isolamento. você não poder ver algumas pessoas que você queria.
Eu tive Covid agora no final de junho, início de julho. Eu fiquei internado de uma terça-noite até um domingo no final da tarde. Hoje, a tecnologia que a gente tem, eu fazendo ligações de vídeos para minha família, para os meus amigos, recebendo mensagens via WhatsApp, já foi ruim e difícil aquele isolamento, porque eu acho que a pior coisa do Covid é mesmo o isolamento, você ter que ficar sozinho. Imagina você em 2011 que não tinha tantos recursos como hoje de videochamada, esse tipo de situação, e não poder receber a visita das pessoas que você queria ver. Então, um mal vai acarretando o outro, uma situação ruim vai levando a outras situações, e isso é bem complicado. Pessoal, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Maxwell Souza, Nayara Moreno, Eline Souza, Marcos Vinícius, ele está falando saudades. Saudade de você também, vamos marcar para a gente se ver. Pastor Adelmo Menezes, Deus abençoe, meu pastor. Ah, ele está falando aqui, e a história desta amada irmã está no começo, Deus ainda irá honrá-la muito nesta terra, amém. Nós recebemos essa Amém, em palavra, nome né, de Mayara? Jesus. Sim, A Nayara está comentando também, a depressão envolve toda a família, todos sofrem, realmente. É um mal que vem para causar um dano muito grande a toda a família, aos amigos das pessoas que estão com depressão. Quantas pessoas não perderam amigos, não perderam familiares por causa da depressão? Nesse período de pandemia, tem aumentado muito a taxa de suicídio, a taxa de depressão, o índice, né? Muitas pessoas sendo acometidas por esse mal, muitas pessoas tirando a vida, pessoas que já não têm esperança no amanhã. Mas nós sabemos que a nossa esperança, quando depositada em Cristo, ela tem um poder muito grande, porque a própria palavra diz que Deus conhece o fim antes do início. Então Ele sabe o que é melhor para nós, Ele nos conhece, Ele nos ama, e em momento algum Ele nos deixa sozinhos. Por mais que a Mayara tenha passado por todo esse estado, tudo isso que ela está relatando aqui, de ficar isolada no hospital, sem poder receber pessoas, e apesar dela não entender isso, mas hoje eu tenho certeza que ela entende e nós sabemos que Cristo estava com ela ali. E esse é o motivo dela hoje estar aqui sentada do meu lado, testemunhando essa história, esse milagre em sua vida com todos vocês. Então, se você está passando por essa situação de depressão, se agarre em Cristo. Eu sei que parece clichê falar esse tipo de coisa. Você vai falar, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como isso é difícil. Eu sei, porque eu já tive depressão, não foi tão forte, mas tive. Eu estou ao lado de uma pessoa que chegou, acho que no grau mais alto da depressão e que superou isso. Eu tenho certeza que ela concorda comigo. Se você se agarrar a Cristo, com certeza, Ele pode te tirar de toda e qualquer situação. com certeza. Você precisa ter fé, você precisa voltar a sonhar, você precisa voltar a querer viver e a sua voltar à normalidade no nome de Jesus. Mas você não pode jogar a toalha, você não pode chutar o balde, você tem que procurar forças para vencer essa situação e você Verdade. vai conseguir. Você vai conseguir vencer essa depressão, Sim, tá bom? nós cremos. E se abre com algumas pessoas, converse com amigos seus, com parentes. A gente sabe que um fardo, quando a gente divide o peso, fica mais leve, fica mais fácil de carregar. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar que está com depressão, porque, como eu falei no início, muitos taxam como frescura, como a pessoa querendo se aparecer, ou como falta de Deus. Mas eu sei que você tem pelo menos um amigo de verdade. Então se abra com essa pessoa, peça ajuda se preciso for. Peça oração para alguém, se for preciso, procure um atendimento médico, mas não jogue a toalha, você ainda tem muita vida pela frente. Essa tempestade vai passar, você ainda vai ter muitos motivos para sorrir, você pode sonhar à vontade, porque os teus sonhos serão realizados por Deus, acredite. Você ainda tem muita lenha para queimar, você ainda tem muita coisa para viver, muita coisa boa para ver. Então, procure ajuda.
Não se limite a esse quarto escuro. Não se limite a essa situação em que você se encontra. Você é muito mais que isso. Você é muito mais que isso. E você vai conseguir sair dessa depressão. Eu estou aqui para te ajudar. Manda mensagem aqui no Messenger. Tem meu telefone aí no Facebook. Manda um WhatsApp. Vamos conversar. Se preciso for, eu te visito. Você não está sozinho, saiba disso, você não está sozinho, né, É Mayara? verdade. Você E não isso é está só. importante saber. Você estava isolado ali no hospital, sem receber muita visita, mas chegou o teu pai, e naquele momento de desespero de você falar, pai, me tira daqui, ele fala, minha filha, não consigo te tirar agora. Mas de certa forma ele te mostrou, Mayara, você não está sozinha, Isso. eu estou aqui, né? Só ler aqui o comentário da Miriam, minha cunhada. Graças a Deus que quando eu entendi que a verdadeira alegria não vem de coisas, de pessoas, eu fui curada de muitos males que queriam me levar para essa enfermidade. Louvo muito a Deus. Isso mesmo, Glória a Miriam. Deus, Você Miriam. tem que entender, assim como a Miriam entendeu. A tua alegria não vem de coisas, a tua alegria não vem de pessoas, a tua alegria vem de Deus. E você não pode se deixar levar, se deixar abater por adversidades, por notícias ruins. Você é muito mais do que isso e você tem um Deus muito maior do que todos os problemas que surjam diante de você. E a Nayara Moreno está dizendo aqui: você não está sozinho, existe uma igreja que te ama e Jesus te ama. É isso Verdade. aí. Eu acho que ela está endereçando isso para você, porque a Nayara é lá da igreja da Nayara e são pessoas super próximas. Glória a Deus. Conheci a Nayara, conheci a Nayara, É uma até os honra. nomes parecem. E realmente a Nayara não está sozinha, e você também que está me ouvindo, você que vai me ouvir, você também não está sozinho. Você tem pessoas que acreditam em você, pessoas que gostam de você, que te amam e que vão te ajudar a sair dessa situação. Verdade. E você vai sair dessa situação, e assim como a Maiara, você vai testemunhar aonde Em você nome de for o Jesus. milagre que Deus fazer na tua vida. Amém? Então, chegou essa situação. Agora você está nesse hospital, Isso. internada, usando fraldas, medicamentos tarja preta, isolada. Isolado E agora totalmente. chega o teu pai, Isso. não pode te tirar dali, mas te mostra que ele ainda está contigo, que ele está ali. Exatamente. E aí, meu pai foi algumas vezes me visitar, né? E eu sempre implorando para ele. E eu lembro que teve uma vez, devido aos medicamentos, eu lembro que teve uma vez que eu estava tão dopada pelos medicamentos que a língua estava enrolada. E eu não conseguia me expressar. Eu olhava assim para as pessoas com aquele olhar brilhando, tipo, me socorre. E eu lembro que meu pai chegou lá e eu falei assim, pai, me tira daqui. E ele disse mais uma vez, filha, não é a hora. E passou uns dias, eu ligava para a família toda. Eu não sei, mas eu conseguia lembrar do número do pessoal. Eu ligava para a tia, para todo mundo. E uma vez eu mandei um recado pro meu pai. Falei assim, pai, eu não sei se o senhor vai poder vir aqui por esses dias, mas faz um favor para mim, um favor de coração mesmo. Ó. E eu pedi para ele algo. E ele falou assim: o que, que é, minha filha? O que, que você quer? O que, que eu posso te ajudar? E eu falei: pai, faz favor para mim, traz uma Bíblia. Eu lembrei, pastor, de uma Bíblia lá dentro daquele hospital. E eu falei assim: pai, faz o possível, traz uma Bíblia aqui para mim, porque eu preciso, pai, fazer algo. E aí ele foi levar a Bíblia lá, sabe? E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz e eu lia sempre ali a palavra de Deus, embora as vistas trêmulas, né, de Aham. fraqueza e tudo, mas eu lia ali e eu chorava. Eu li as passagens que Jesus fez um milagre e eu falei, Deus, é só um milagre na minha vida, só o Senhor pode fazer. E aí, como eu orava bastante, pastor, mesmo sem força, é incrível que ainda tinha 1%, sabe, dentro de mim, assim, que falava assim, dobra seu joelho, e eu dobrava o joelho, assim, perto da cama, e eu clamava a Deus ali, falava, Deus, eu tô sem força, mas eu tô pedindo, me ajuda, Deus, me tira daqui e faz um milagre como o Senhor fez, né, no livro de Marcos, Lucas, Mateus. O Senhor fez tantos milagres na mulher do fluxo de sangue, faz na minha vida também. Eu chorava muito, mesmo sem força, pastor, mesmo assim fraca para dobrar os joelhos, mas eu clamava a Deus. E incrível que eu
cidadezinha e cansada de ler a Bíblia já tá, né? E quando eu acordava, alguém fechou a Bíblia e guardava. Não sei, mas quando a Bíblia tá e lá me passar um aniversário, já estava Aniversário de muito longe e já estava uma participação totalmente subiu e falou lá, me esperei tudo. Falou para mim assim, Mayara, você estava tão fora daquele algo, você tem uma ideia, perto de mim, você levou aquela roupa mostrou, estava eu pensei um dia, ele pulou muito, meu Facebook estava assim, não sei, eu chorei, Maria, esse momento, o tempo que eu estava cheio, eu saí, e sabe o que eu fiz? Meu pai, quando chegou lá, eu me ajoelhei, falei, pai, o senhor tira daqui. Foi um apelo meu, eu falei, eu sou me tira daqui. O senhor pode se preparar para comprar um caixão. Porque eu creio, pai, que se eu continuar aqui mais um pouco, eu vou morrer. Eu não aguento mais, pai. Os meus ossos estão fracos, os meus olhos, pai, eu não tenho mais força. Olha, minha língua está enrolada, eu não estava conseguindo falar. Pai, eu tô dormindo amarrada, pai, eu tô usando fralda. Olha a situação que eu tô. Para você ter ideia da situação, eu comia mando lágrimas na marmita, eu falava assim, vou comer. Porque, só por uma coisa, porque se minha mãe me perder agora, ela vê eu deitada num caixão, com certeza minha mãe vai perder o gosto pela vida. Então, eu vou ter isso porque eu ainda quero sair ainda e ter vida, né? Então, quando chegou o dia de sair daí, que eu me humilhei com meu pai de lá, me ajoelhei tudo, fiz de tudo para ele tirar de lá, e aí chegou de dele assinar, né? Fala assim, não, nós vamos tirar. A doutora olhou assim nos meus olhos e disse, pai, o senhor vai levar ela, mas saiba de uma coisa, ela ainda não está preparada. E para mim aquilo doeu muito, né? Porque eu fiquei pensando assim, poxa, tanto de tempo que eu passei aqui para a eternidade, porque sem calendário, sem celular, sem contato com a família, né? Minha mãe foi me visitar lá poucas vezes, o meu também, eles tinham muita ocupação deles, né? Então, para mim, foi uma eternidade. Eu só disse algo no meu pensamento, eu creio que quando eu sair daqui eu não vou retornar para. Ela falou, olha, agora, só pode esperar, porque ela vai voltar, do jeito que ela tá, voltar. E aí, só que não, né? Aí meus irmãos estavam esperando lá fora, os irmãos, e a gente voltou, sabe? Ai, dia, foi muito difícil quando eu saí dali, porque eu falei, gente, sabe quando você só eu tava numa alegria tão grande que eu tava me sentindo como uma criança. Eu queria pular, assim, de alegria dentro do ônibus, só que eu falei, não, né? Se eu pular aqui, aí vamos levar de volta. Levar de volta. E, assim, eu tava muito feliz. E meus irmãos também vibrando, né? Só que eles sabiam que eu não tava, assim, sempre com a média que tava certa. Que eu não tava boa mesmo. Eu precisava passar um tempo. E aí, aquele dia, nós chegamos em casa e meu pai, como ele tinha vendido a casa estava tinha acho que 30 dias de prazo para sair de lá, né? Então a gente passou essas semanas lá dentro dessa casa. E ali foi onde que o meu sofrimento ainda continuou. Porque eu não estava realmente totalmente recuperada. A minha irmã, ela estava lá em casa com apenas, né, 10 anos de idade.
E ela contou para mim, Mayara, eu te dava banho, eu penteava os seus cabelos, você não tinha força, eu mostrava um batom para você e falava para você, se olhar para você passar, você não tinha força, seus braços não tinham. Então, assim, Mayara, quem olhava para você falava que era impossível você voltar a estudar, impossível você arrumar alguém na sua vida. E quando ela fala isso, eu chorei muito, porque quando ela penteava o banho, e a comida pouca, porque eu não consegui, de fato, colocar. Você lembra da situação? Eu um pouco da situação, muito também, eu lembro que eu fiquei muito dependente dos meus irmãos, e graças a Deus tinha essa minha irmãzinha para cuidar. Graças a Deus. E aí, o que que aconteceu? Eu ainda continuei tomando Sominex, Maracugina, um monte de calmantes. E ali foi uma fase assim que eu vi que realmente meus irmãos me amavam muito. E o meu pai, ele ia lá de vez em quando, mas meu pai começou a ficar meio assim conturbado, porque ele não acreditava ver a filha dele, né, daquele jeito. E foi um momento muito difícil, porque eu ainda saía muito fora de mim, chegou tal, mas sim um resgate celestial, né, dessa vez. Glória a Deus. Meu pastor abençoado. E esse pastor falou assim: vocês não estão sozinhos. Falou assim: nós vamos orar por essa jovem, vocês não estão sozinhos, pode contar com a gente. E toda vez que, porque chegou o momento que eu fiquei possessa. O negócio estava tão terrível que meus irmãos contavam que eu ficava possessa. E eles falaram assim: Mayara, a gente ia chamar o pastor sempre. Então, assim, foi uma fase tão difícil na minha vida. Eu não entendi, sabe? Mas por quê? Brechas foram abertas através da desobediência. Um jovem que não obedece o seu pai, a sua mãe, ele não pode ser feliz. Ele não pode ser feliz. Sem a Deus, ele não consegue. Primeiro E, mandamento com promessa, né? Honra teu exatamente. pai e tua mãe. E ainda tem uma recomendação para que se prolongue os teus dias sobre a terra. E Exatamente. muitas pessoas hoje têm negligenciado algo tão importante e não têm respeitado, não têm honrado os seus pais, achando que são bons o suficiente, são adultos o suficiente para se desfazer dos seus pais, mal sabendo eles que estão abrindo brechas, abrindo portas para que o diabo tenha poder sobre a vida deles. E além de tudo também estão dando passos em desobediência, fazendo com que tudo aquilo que eles planejam fazer, que eles sonham em ter, se frustrem, porque eles não estão debaixo de uma bênção nem dos seus pais, nem de Deus, porque estão desonrando e desrespeitando seus pais. E isso é uma grande verdade. E hoje você tem também essa consciência de que tudo isso começou a acarretar a tudo que Sim, aconteceu na tua vida. sim, e sabe, verdadeiramente o jovem que ele não obedece aos seus pais, ele não é feliz. Não adianta ele dizer assim, porque tudo é momento, sabe? É aquela coisa do momento ali, eu tenho que contar pra galera que eu tô fazendo, eu sou, sei lá, sabe? Eu tenho que me mostrar que eu sou, né? Sou o Ostentar. cara, sou tal, e na verdade isso tá levando assim a passos largos para a destruição, então isso não leva, no final das contas, realmente, né? Honre seu pai e sua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Então, os meus dias quase chegou ao fim por causa da desobediência. Literalmente, a palavra do Senhor é algo mesmo muito extraordinário, tem muito Muito poder. atual. Sim. E o meu conselho para os jovens é esse: obedeçam seus pais. O primeiro indício, pastor, de que o meu relacionamento não ia bem foi quando os meus pais não gostaram do rapaz que eu comecei a me envolver. A minha irmã não gostou dele, falou assim: Mayara, ele não é para você, ele não tem nada a ver com você, olha só. Só que a cegueira ali do momento, que nada, vocês não querem ver minha felicidade, vocês não gostam de mim, deixa eu ir. Eu sei o que é melhor para mim. Eu que decido, não é eu que vou casar, né? Gente, dó. Ó, pessoal, vocês já compartilharam essa live no perfil de vocês?
É rapidinho, clica aí, compartilhar, tá bom? Compartilhe, as pessoas ouçam essas palavras, recebam esse direcionamento. Eu tenho certeza que essa live, não por nós, mas que Deus, através dessa live, ele vai tocar em muitas pessoas, vai tirar muitas pessoas do quarto escuro, Eu creio. vai tocar e restaurar a vida e a alegria de muitas pessoas. Então clica aí em compartilhar, compartilha no seu perfil, depois pega o link, envia para pessoas que você conhece, que você gosta, pelo WhatsApp, nas suas redes sociais, tá bom? No Telegram, Instagram, as redes que você usar. Compartilhe o link depois. Vamos fazer essa live alcançar mais pessoas. Não por nós estarmos aqui, porque nós não somos nada, nós não podemos nada. Estamos apenas compartilhando algo que foi vivido e vivenciado pela Maiara. Mas Deus, através dessa live, eu tenho Sim. certeza que Ele vai tocar e curar muitas pessoas. Tá bom? Então compartilhe aí. Você falou que de repente chega uma Bíblia até você lá no hospital, você pede essa Bíblia, você começa a ler essa Bíblia. E é engraçado que isso já aconteceu comigo. Tem situações da nossa vida que a gente está tão mal, precisando de um milagre tão urgente. Aí a gente começa a ler a Bíblia e vê Jesus curando, Jesus fazendo tanta coisa. E geralmente a nossa oração é essa: Jesus, como o Senhor fez com fulano, faz em mim. Senhor, o Senhor já ressuscitou Lázaro, o Senhor já curou ali o cego, curou o manco, o aleijado. Só um milagre na minha vida, eu só preciso de um milagre. E às vezes a gente se agarra nessa, parece que é a última esperança que a gente Isso é tem. verdade. E isso nos motiva a continuar, a ir à frente. E Deus, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer. Muitas vezes as pessoas não se dão conta daquilo que Deus já fez. Isso é verdade. Aí a pessoa vivenciou o milagre, recebeu o milagre de Deus, mas ela nem se deu conta de que recebeu o milagre. E muitas vezes começamos a pedir por algo que nós já temos, Já ou que já temos. foi feito na nossa vida. Eu até fiz um vídeo lá no canal Teologicamente, está lá falando para você desfrutar da bênção. Que a gente acostuma tanto a pedir, pedir, aí Deus faz, e a gente está tão atribulado com os problemas que a gente deixa de desfrutar aquilo que já foi feito e continua pedindo por algo que já é nosso. Então Verdade. aprenda você a desfrutar. E em nome de Jesus, comece a desfrutar agora da cura sobre a tua vida, para a cura sobre esse estado, esse quadro de depressão. O Senhor entra agora na tua casa, Ele entra agora no teu lar, o Espírito Santo te visita agora, Sim, em pelo nome de poder do nome de Jesus. Jesus. E com essa visita de Deus na Aleluia, tua Jesus. casa e dentro do teu Sim, quarto onde você está, em nome Deus de ele vai com a Jesus. sua cura, Deus ele vai com a sua restauração, com a sua transformação. E no nome de Jesus, receba agora o toque do Espírito Santo de Deus, Em nome de o toque Jesus. de Jesus na tua vida agora. E receba cura, receba uma resposta para a tua vida, receba alegria e forças para continuar seguindo em frente, porque Deus é contigo. Amém? No nome de Jesus. Amém. Aí você volta para casa e agora ainda não está 100%, tua irmã que te ajuda ali, você não tem força ainda para tomar banho, para fazer ali as atividades básicas de todo mundo. Básicas. Mas um pastor agora foi até você Sim. e começou ali aquele trabalho de oração, de acompanhamento, de intercessão, de ministrar sobre a tua vida. E começou a mudar as coisas, como foi mudando a cura. Então, e aí começaram com as ações lá, tudo, e interessante que a família assim, né? A família assim, Maiara, a gente mandou os seus nomes para tudo quanto é igreja que você imaginar. Gama, Valparaíso, todas as igrejas que nós tivermos acesso, a gente mandou o seu nome. E a gente acreditava muito, Maiara, que acreditou mesmo até o fim, que Deus poderia te estabelecer, trazer a sua saúde de volta, né? O que foi perdido. E o interessante é que a gente, para sair dessa fase da depressão, a gente não precisa assim somente clamar a Deus. Sim, isso é o primordial, mas você tem que ter muita força de vontade dentro de você. Você tem que falar assim, agora, se eu era calada, agora eu vou passar a ser mais comunicativa, entendeu? Eu vou mais me expressar mais com as pessoas, Mudar. mudar, sabe, estar aberta a mudanças. Então, assim, isso foi uma fase que eu passei que
eu comecei assim a falar assim, não, eu preciso mudar. Só que algo aconteceu para que eu viesse mudar mais. Tipo, o meu irmão, ele tava lá em casa, né? E ele tava conversando com a minha mãe no quarto e eu escutei, né? Ele falou assim, ô mãe, o negócio é o seguinte, meu irmão mais velho, disse, mãe, pra Maiara voltar às atividades dela normais, sei lá, mãe, eu não acredito que ela vai conseguir, não. Olha só o jeito que ela tá, mãe. Ela tá tomando remédio, mãe, ela tá impossibilitada. Mãe, a gente tem que ficar 24 horas olhando ela dentro de casa, depois que eu saí do hospital, isso. A gente tem que ficar olhando ela 24 horas, porque, mãe, senão ela vai se matar. Ela não consegue ficar sozinha em casa, mãe. Mãe, sério mesmo, ó, a gente vai ter que orar pra Maiara arrumar um rapaz bem de vida. Olha só, a gente, é sério, o negócio tava assim, a gente vai ter que torcer pra Maiara arrumar um cara, mãe, rico, no mínimo, porque, mãe, independente de remédio, do jeito que ela tá, essa situação, mãe, a Maiara não acredita que ela vai voltar ao normal. Então, assim, ela vai ficar dependente de alguém, então, né? Para os homens, então, era um caso perdido. Não, caso perdido, totalmente. Acabou as esperanças, não tem mais jeito. A Maiara agora, Já era. quem sabe um Isaac rico possa ajudar a mudar a vida dela. Então, para a visão de quem te conhecia, quem estava convivendo contigo era essa. Era essa, não tinha mais Maiara jeito. agora vai ser o resto da vida tomando medicamento, ela está Não meio tinha mais louca jeito. e não tem mais o que fazer. Já mandamos o nome dela para todas as igrejas que a gente conhece. Tem pessoas orando, nós estamos orando, mas não tem mais jeito. É Exatamente. aceitar a condição da Maiara, que era uma menina normal e agora é uma menina totalmente dependente, e acabou. E acabou. E interessante que quando eu ouvi essa frase, eu falei, epa, peraí. Eu só pensei no pensamento. Eu falei assim, eu não aceito isso na minha vida. Deu um Isso, deu um start. estalo assim, eu falei, gente, não posso aceitar isso na minha vida. Só que eu falei só no meu pensamento, porque eu sei que quando a gente fala muita coisa, geralmente a gente, parece que as palavras da gente são arrebatadas, não é? Parece que alguém pega nossas palavras. Tipo assim, quando você já acordou animado, que você fala assim, não, hoje é o meu dia, eu vou fazer tanta coisa e tudo, e parece que alguém pegou as suas palavras e você não, acabou o dia, você não fez nada, você fala, Deus, o que que eu passei esse dia fazendo? Eu falei que ia ser um dia abençoado, que eu ia fazer isso e aquilo, você não fez nada. Então, assim, eu peguei na minha mente e falei assim, Deus, está repreendido isso. Em nome de Jesus, tudo isso que meu irmão falou, eu não vou ser dependente de ninguém. Eu olhei para o espelho e falei, eu não vou ser dependente de ninguém. Eu não aceito isso, dependente, né, financeiro, por causa de medicamento e etc. Falei, não aceito isso na minha vida. Eu repreendi, né, no pensamento e eu falei, a partir de hoje, isso aí foi o que me motivou. Falei, a partir de hoje eu vou lutar para vencer isso. Então ali foi meio que um combustível para você. Isso, foi isso que Ouvir eu aquelas consegui. palavras do teu irmão conversando com a tua mãe, deu aquele start no teu Isso, coração, na tua mente, você falou, peraí, já estão pensando isso de mim, mas eu sei que aqui dentro tem algo a mais, eu posso ir além, eu não vou aceitar isso. É aquilo que exatamente. você já colocou na sua cabeça como combustível. E é o que muitas pessoas têm dificuldade de fazer. Tudo aquilo, aquelas palavras contrárias, aquelas palavras, ah, você não vai conseguir, você não serve para nada, ah, você. Que nem quando a gente se converte, ah, isso é só fogo de palha, daqui a pouco você está no mundo de É novo. de Então fachada, pega isso né? e transforma isso em combustível para que você possa realmente alcançar aquilo que você propôs no teu coração. Assim como ela pegou essa palavra que para muitos seria como se estivesse numa cova lá dentro e essas palavras fossem agora a terra caindo em cima dela para sepultar de vez. Só que ela usou isso para mudar o seu pensamento. E isso é muito importante. Muito Então, a partir daquele importante. momento, você colocou isso na cabeça: não, eu não vou ser isso, eu vou além, eu vou mudar a minha vida, eu vou voltar a ser alguém normal. Isso, exatamente. Então eu peguei essas palavras, né? Eu falei, então eu vi, na verdade, isso como um desafio. E você sabe que jovens ele gosta de desafio, não é isso? Tipo assim, nossa, eu amava desafios e eu me desafiei a isso. Eu falei assim, a partir de hoje, eu vou ser diferente. Eu vou fazer diferente. Porque se o meu irmão falou isso, certamente ele esperava que realmente eu fosse morrer nessa situação, né? Então eu falei assim, não, eu não vou aceitar isso, eu vou dar a volta por cima e eles verão a volta que eu vou dar. Então eu me desafiei a partir daí, né? E o pastor continuou indo lá em casa e orando e todo aquele processo. E até e para vocês terem uma ideia, eu era muito desistente na escola.
Aos 15 anos, que eu tinha começado a estudar no EJA, né, período noturno, eu era muito desistente. Eu começava no começo do ano e no meio do ano eu parava. Aí, nessa fase que eu já estava me recuperando, né, em casa e tudo, eu fui lá na escola, eu conversei com a diretora. Ela falou assim: peraí, eu tô vendo o seu histórico aqui, Mayara, você é muito desistente. Tipo assim, como é que a gente vai renovar a sua Inconstante. matrícula se você desiste muito, é inconstante? Exatamente isso. E você é muito inconstante, você não. Como é que a gente vai renovar a sua matrícula sendo que tem várias pessoas querendo estudar, Mayara? Tem brigas aqui por causa dessas vagas. Falei, eu preciso de uma chance. Me dá uma chance que eu vou. Você vai ver que eu vou concluir meus estudos. Eu liberei essa palavra, né? E ela olhou assim, ela, Mayara, eu vou acreditar em você, hein? Eu vou acreditar em você. E eu falei, tudo jóia. Voto de confiança. Voto de confiança. E interessante que meu irmão, ele começou a estudar de noite também, esse meu irmão mais velho, né? Ele resolveu voltar a estudar também. E aí ele começou a estudar e nós íamos junto para a escola. Então, assim, ele que tinha falado para mim assim, mãe, eu não acredito que a Mayara vai conseguir terminar os estudos, eu não acredito que a Mayara pode dar a volta por cima na vida devido a essa situação, né? Porque a gente olha muito para o momento, só que o momento que você está passando, ele não define, aleluia, aquilo que Deus tem para a sua vida. Não aceita as palavras de derrota, de desânimo, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai dar a volta por cima, que você não é ninguém. Repreenda isso hoje na tua vida. Aleluia. Aponta o dedo para o espelho e fala assim, Deus me chamou. Eu vou viver o sobrenatural, o extraordinário que Deus tem para mim. Eu não aceito isso. Repreenda isso na sua vida. Tem gente que olha assim para você e fala, vai ser vagabunda, mulher de malandro. Vai ter mais de ser. Ixi, vai ter uma creche, isso aí, ó. Ixi, não tem nem condições, não sei o quê. Então, assim, repreenda isso em nome de Jesus. Você não é um drogado, você não é um viciado. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Não aceita isso. Então, eu tomei aquela coragem ali e falei, agora eu vou estudar e tudo. E o meu irmão, ele viu isso e ele falou assim, nossa, ela tá indo para a escola todos os dias. Gente, eu comecei com tanta vontade de estudar ali, que a minha letra, linda, maravilhosa no caderno. E o meu irmão viu que eu estava empenhada. Só que chegou uma fase, chegou assim mais ou menos no meio do ano, para você ver como é que é as coisas. E eu falei assim, eu não sei se eu vou dar conta de continuar. Eu faltei mais ou menos 2 semanas de aula, e porque parece que estava querendo, tipo, algum retorno ali, da depressão, que sabe, né, ela tenta voltar de novo, e isso, uma recaída. Só que aí passou essas 2 semanas, eu fui lá na escola. E já tinha, antes disso eu tinha feito as provas e tudo. Só que aí os professores falou, eu cheguei lá e tudo, eles estavam na reunião, né, conselho de classe, eles falaram assim, Mayara, o negócio é o seguinte, você faltou, mas falei o que você veio fazer, né, porque você faltou muito e eu não sei se vai ter como a gente fazer algo por você. Eu falei, aí eu expliquei a situação, porque eles não sabiam da minha depressão. Eu falei assim, olha, eu passei, eu contei toda a história para eles, né, e eles olhou assim, eu falei assim, eu só preciso de uma chance. Eu quase tive uma recaída de novo, mas eu tô aqui para dizer que realmente eu tô errada, né? Que eu faltei muito, mas foi porque quase eu tive uma recaída de novo. Só que eu tô lutando contra isso. Vocês me ajudam? Gente, os professores ali ficaram muito felizes com a iniciativa. Eles falaram, Maria, a gente vai te ajudar sim. Pode vir aqui amanhã que a gente vai passar uns trabalhos para você. Não se preocupa, você vai conseguir. Então, assim, o importante é você ter pelo menos alguém que acredita em você. Sabe, alguém que vai, eu acredito em você, você vai dar a volta por cima, entendeu? Você é especial, você é importante, sabe? Então, assim, você tem que se levantar do chão que você se encontra, você não pode permanecer caído. Você caiu, faz parte, mas se levanta, porque o chão não é o seu lugar. Glória a Deus. E eu retornei aos estudos, e depois eu consegui um emprego, e aí eu fui retomando a minha vida aos poucos. E, sabe, eu vejo o quão lindo Deus é na nossa vida. Quantas coisas Ele faz por nós. Nós não somos merecedores, mas Ele vem de encontro, sabe? E às vezes você fala assim, eu nem sei orar, nem sei pedir as coisas para Deus. Uma lágrima, ela é uma frase para Deus. Então, assim, a fraqueza, ela chega, né? Mas você não pode permanecer da forma que você está. Você não pode, porque Deus te chamou para coisas maiores. E aí, recuperando essa fase, eu peguei e falei assim, quer saber? Tem algo que está me esperando de volta. E eu não podia deixar, né? Não podia esquecer. Eu falei, eu vou lá na igreja, agora eu vou reconciliar com Deus. Eita glória, o filho pródigo voltou.
Ele voltou para O filho casa. voltou para casa, para os braços do pai, de onde não deveria ter saído. E hoje eu olho para a realidade, né? Eu olho assim, Deus, como é que pode, né? Eu ter deixado o Senhor, ter te abandonado, o Senhor fez tantas coisas por mim. Pai, agora só me dá uma chance de fazer tudo diferente. Só me dá uma chance. Só mais uma chance. E Deus, ele é maravilhoso. Mas eu tive várias recaídas depois disso. Foi muito difícil para mim, porque a guerra foi muito grande. Mas eu vou te dizer algo, você tem que ser forte. Sabe? O que te resta é ser forte. E Deus, ele está contigo. E então, pastor, eu fiquei muito feliz pela oportunidade que eu tive, né? E eu falei assim, o que resta é servir a Deus. Mas teve uma hora, pastor, que parece que o mundo me puxou de volta. Sabe, aquela coisa de o desejo assim, não, mas peraí. Aí, tipo, como você tá, tipo, se iludindo de novo assim. Sou jovem, tenho que viver a Isso. vida ainda, curtir. E depois disso eu ainda tentei suicídio, infelizmente. Eu queria morrer de novo, só que dessa vez eu não contei mesmo pra ninguém. E depois também, sabe, foi aquela coisa do momento, assim, eu falei, não, eu quero morrer, E porque já não era mais a depressão. já não era mais a depressão. Lembrando que já foi coisa de momento, assim. E eu falei assim, que nada, eu ainda tenho que curtir a minha vida, eu sou jovem. Porque, assim, o jovem, ele tem uma visão errônea de que, tipo assim, se ele entregar a vida pra Deus, ele não pode fazer mais nada. E não é isso. Não é isso. Você pode entregar a sua vida para Jesus, mas as coisas, com o passar do tempo, elas vão mudando, a sua visão vai mudando sobre Jesus, entendeu? E Jesus vai te transformando. Pensamentos, as vontades, as Isso, alegrias que deixa de ser aquela passageira de um copo, de uma isso, droga, de uma prostituição, uma fornicação, sexo, e passa a ser completo e feliz em Cristo, sem precisar de algo para te fazer feliz momentaneamente. isso. Porque a droga você usa, no dia seguinte vem a ressaca moral, a bebida no dia seguinte vem a ressaca, aí todo mundo de ressaca fala, nunca mais eu bebo, acaba bebendo de novo. Prostituição, por mais pessoas que você tenha, que você fique, nunca vai saciar aquele vazio que existe no teu coração. Eu falo isso por mim, porque eu passei por tudo isso, passei por essa situação. A gente começa a procurar preencher a nossa vida através de bebidas, drogas, sexo, mas Exatamente. parece que quanto mais a gente consome isso, mais vazio, mais triste a gente fica. E quantas vezes eu saía, era DJ, saía de noitada para casa de pessoas, bebia, me drogava, prostituía, e muitas vezes chegava em casa depois de uma noite maravilhosa para a vida de muitos, e acabava deitando na cama e começava a chorar, porque vinha aquele vazio na alma, um vazio que só Deus pode preencher. Só Deus. E foi quando eu despertei, eu voltei para a casa do Pai também, 12 anos desviado. E pela misericórdia de Deus, Ele me recebeu de volta em casa. E a partir de então, eu nunca, graças a Deus, eu fiz um compromisso com Deus, eu nunca mais eu saio da Tua presença. Isso foi 2013, final de 2013. E pela misericórdia do Senhor, aqui estou ainda. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa somos felizes, completos e alegres em estar na presença de Deus. Eu e minha casa não precisamos de drogas, não precisamos de bebidas, não precisamos de noitadas, porque nós temos a paz que excede todo entendimento, Eita, lá de glória. Filipenses Aleluia. 4:7, que droga não nos dá, que bebida não nos dá. Temos amor no nosso coração, temos paz, temos alegria, porque nós temos a fonte da vida, nós temos Cristo em nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós, e isso preço, dinheiro nenhum compra, nada no mundo pode oferecer. Então você que por um motivo ou outro saiu da presença de Deus, se desviou, se deixou levar por amizades, por decisões erradas, ainda é tempo. Deus ainda está de braços abertos, o Pai não desistiu de você. E assim como o filho pródigo, o Pai está lá na porta, Eita, glória. esperando você voltar. E no momento que ele ver você de longe pelo caminho, ele vai correr ao teu encontro, não com o dedo apontado para você, te acusando, falando que você errou, mas com os braços abertos para te abraçar,
mudar a tua vida, para limpar as tuas vestes, para colocar uma sandália nos teus pés, um anel no teu Eita, dedo coisa e te linda, hein? falar: Tu és o Professor, meu vê se volta, filho, porque você eu não te abandonei e eu continuo te amando. Então, creia nisso, volta para a presença de Deus. O dia é hoje, é hora de voltar. Não deixe para amanhã. Tá? Se você quer voltar para Deus, comenta aí. Nós vamos orar por você, mas não perca essa oportunidade. Deus hoje te separou para falar contigo e para te lembrar que Ele não te esqueceu, que Ele não desistiu de você e que você é amado. Você tem um Pai e tem um Pai que está de braços abertos para te receber de volta. Tá bom? Comenta aí se você quer voltar para a presença de Deus. Vamos conversar, tá? E já estamos aí com 1 hora e 5 minutos de live. Passa que a gente nem vê. Bastante, Agora é você viu o verdade. meu drama, porque as lives a gente começa E aí não e tem hora para quando a terminar. gente olha já passou 1 hora e a gente não quer estender tanto para não ficar assim Cansativo. cansativo para vocês. E para finalizar, aí você ainda pensou em suicídio, ainda pensou em voltar para os prazeres do mundo? Ainda E como pensei. foi isso? E então, assim, vale ressaltar que muitos são os desejos do coração do jovem, né? Como eu comecei no comecinho do vídeo falando. Só que eu fiz algo assim, além de tentar o suicídio mesmo com a faca, né? Eu fiz algo que eu ainda não tinha feito, nunca tinha feito. Eu comprei umas gramas de cocaína e tirei. E isso eu nunca tinha mexido com isso, mas foi assim, sabe aquela coisa do momento. Falei, não, eu tenho que pôr fim na minha vida de qualquer jeito. Então, assim, cara, ficou um vazio no meu coração que eu não entendi. Eu falei, mas como? E fiquei pensando, sabe, como pode acontecer esse vazio, né? Porque eu estava tentando preencher ele de todas as formas, mas ao mesmo tempo eu queria me matar. Então, assim, o jovem, às vezes, ele recorre à droga, a um relacionamento, sabe, a diversas coisas, achando assim que aquilo pode preencher o vazio do coração dele. Então, eu recorri a isso, mas não deu certo. E também eu estava viciada na pornografia, na masturbação, Um mal que tem muitas acabado. pessoas na igreja, filhos de pastores, pastores, não estão isentos e existe muito. Eu vi uma pesquisa recentemente onde falava que tinha uma porcentagem lá dos pastores que tinham acesso à pornografia pelo menos uma vez na semana. Você que está aí, hoje nós temos o mundo na palma da nossa mão. Eu Verdade. costumo falar para os jovens que no meu tempo, para pecar, você tinha que ter muita cara de pau, porque você tinha que ir numa banca de revista, Ou numa lan comprar uma house. revista, ou alugar um VHS na época, ou ir numa lan house e correr o risco de alguém te pegar vendo alguma Isso coisa. é verdade. E hoje nós temos tudo na palma da nossa mão. E infelizmente muitos pais não se dão conta disso e querem substituir o amor e a atenção que já não tem com o filho, porque não conversa com o filho, não senta com o filho, não se relaciona, aí tenta mudar isso ou consertar isso dando um telefone, um celular, dando um notebook, um tablet e não sabem o que os seus filhos estão consumindo. E hoje Exatamente. a pornografia ela chega muito cedo na vida das pessoas. Crianças estão tendo acesso e sendo bombardeados com pornografia. E isso, para vocês terem uma ideia, a pornografia ela faz mais mal do que a heroína. Ela vicia de uma forma mais forte do que a heroína e é complicado para sair. Eu também vivi esse mundo. Eu fui apresentado à pornografia com 8 anos de idade. Meu padrasto me deu uma pilha de revistas na frente da minha mãe. E aquilo passou a ser normal para mim. E foi uma coisa que me fez muito mal, que até hoje eu tenho que vigiar bastante, porque contigo deve ser a mesma forma. Se a gente abrir brechas, daqui a pouco nós começamos a desejar aquilo de novo. Então é por isso que a gente tem que estar vigilante o tempo todo. E você que já passou por isso, você sabe disso. Você que está passando por isso, elimina de uma vez. Sim. Porque você dá espaço uma vez e isso se torna uma queda e muitas vezes você não consegue voltar mais. Então toma cuidado com isso.
Filtra aquilo que você vê, os perfis que você segue no Instagram. O Instagram hoje é uma bomba muito grande de pornografia. Muitos perfis feitos com esse intuito. É Então verdade. para de seguir, bloqueia, tira isso da tua vida. Sim. Isso não faz bem. Tira isso da tua vida. Você começa a olhar para pessoas como objetos e isso não é bom. Por isso que quando Jesus cura aquele cego, Jesus pergunta o que você vê, ele fala, ó, eu estou vendo pessoas como árvores. Jesus fala, peraí que não está certo. Jamais você pode ver pessoas como árvores, pessoas como objetos. Você tem que ver pessoas como gente. E é quando Jesus ali completa o milagre e ele consegue enxergar as pessoas como pessoas. Então toma muito cuidado com isso. Menina, muito cuidado, se preserve, se guarde para uma pessoa que vai te amar de verdade, vai te valorizar. Meninos, ser macho não é pegar todas, não. Ser macho é você ser fiel a alguém, é você amar alguém de coração, é você ser leal a uma pessoa. Tá bom? Guarda isso. E interessante, né, para finalizar, porque ficou algo assim muito longo, mas é que eu tô falando assim sobre os desejos do coração do jovem, né? E o que que acontece? Então, quando eu me vi ali que eu já estava perdida na pornografia e na masturbação, porque isso virou um vício. E eu pensei assim, né? Algo ali é muito bom na hora, né? Você fala assim, ai, o que é que tem? Não tem ninguém em casa, ninguém tá me vendo, tô sozinha. Dá nada, dá nada. É o danada que faz a gente se ferrar. Tem Dá nada a nada ver. não, tem nada a ver. Ninguém manda em mim, não sei o quê. Então, assim, o que que acontece? Eu me encontrei nesse estágio e eu falei, algo não está normal. E até que eu comecei a pesquisar na internet sobre se isso era pecado, né? Eu falei assim, eu vou colocar no Google, masturbação é pecado. Tio Google. E eu cheguei lá e fui ver assim, e tava a sexóloga falando lá, não, conheça seu corpo, isso é tabu, não existe esse negócio de pecado. Gente, pro inferno, isso nunca, isso não vai ser, eles não vão falar que isso é pecado. Eles vão o máximo te induzir dizendo conheça seu corpo. Te Não, seduzir. não tem nada a ver. Ah, você que tem que se conhecer, entendeu? E tal. Então eu fui pesquisar e falei, não, mas peraí. Se na Bíblia, olha só, se na Bíblia está dizendo que quando um homem olha para uma mulher, só de ele desejar, ele já pecou? Imagine praticando um ato, porque aquele ato lá da masturbação ninguém faz pensando numa lâmpada, né? Então você está desejando alguém, vê uma cena na sua Desejando a cabeça, mulher, o isso. homem do próximo. E aí tá, falei, cara, isso realmente é pecado esse negócio. Ué. E aí eu peguei e falei assim, e agora, como é que eu vou me livrar disso, né? Eu tenho que fazer algo. E é interessante porque isso nos prende, a gente não consegue, assim, sozinho, sabe? Eu comecei, aí depois eu decidi, eu falei assim, não, calma. Aí comecei a tirar os entulhos da minha vida, né? Excluir vídeos, tinha muito vídeo. E hoje em dia o E WhatsApp é o o que mais WhatsApp, rola. gente, os grupos aí, então. Então, assim, e eu pesquisei na batalha espiritual, interessante, que isso abre brecha grande. Não é tipo assim, você abrir uma portinha para o inimigo, é como se você tivesse derrubado os muros e falar para ele, vem, eu estou aqui te esperando. Então, assim, isso abriu uma brecha, uma legalidade tão grande na minha vida, pastor. A guerra que foi para mim me livrar desse negócio foi terrível. E eu falei assim, gente, e aí eu pesquisando ali, aí estava escrito lá que isso atrai vários demônios, e o nome de um demônio lá é Mengelesh, um demônio que ele domina os seus sentimentos, ele coloca a angústia em você, coloca a tristeza, a ansiedade, ele faz você ter bloqueio na mente. Então, assim, eu fui pesquisar sobre isso, eu falei, cara, você tá louco, eu tenho que me livrar disso aqui agora. E aí eu comecei, entendeu? E eu falei assim, não, eu vou dar um basta nisso. E, gente, não foi fácil. Eu passei por momentos difíceis, mas eu consegui. Então, assim, se você quer tirar a pornografia da sua vida, a masturbação da sua vida, você vai ter que excluir, reseta esse celular. Em outras palavras, como é que faz, pastor? Sai de Sai de grupo, grupo, bloqueia evita pessoas, ficar sozinho em casa, entendeu? Faz de tudo, porque evita usar o celular no quarto, no banheiro, usa quando tiver pessoas do teu lado. Isso foi uma coisa que eu fiz, eu comecei a usar o computador, o notebook somente na sala com pessoas ali do lado. No início, assim, bem complicado, e eu comecei a me policiar, a evitar esse tipo de coisa. E se você não se posicionar contra isso, você não vai vencer, você vai ser vencido sempre.
Você tem que entender, a força está em você da decisão, é você quem decide. Ninguém te obriga a Isso, ver, ninguém exatamente. te obriga a fazer, ninguém te obriga a nada. A decisão é tua. Então, se você tem o poder de decidir fazer, você tem o poder de decidir não fazer. Exatamente. Mas você tem que querer e tem que decidir isso. E depois mudou isso tudo, você descobriu todo esse impacto no reino espiritual que a pornografia e a masturbação causam, já tendo vivido tanta coisa, agora Exatamente. voltando para a presença de Deus e tendo essa recaída e entrando nesse mundo que você não fazia parte antes, Não fazia. mas aí vendo isso foi uma força ali para você vencer e se firmar ali na presença de Deus. Exatamente. E como foi? Aí conhecer o teu esposo? E é assim, foi Só porque eu tenho um maravilhoso. carinho muito grande pelo teu esposo, porque Sim, a gente tem uma história meio parecida, a gente se identificou muito. é verdade, foi lindo. E ele fala direto de você, fala, nosso pastor Alan é homem de Deus e tudo, e ele quer vir aqui, viu? Vamos marcar o dia. Vamos marchar. E assim, então o que que eu fiz? Eu comecei a fechar essas brechas. Ah, alguém pode se perguntar na live, nossa, mas por que que ela entrou nesse assunto, né? Não ia falar sobre a depressão e tal. Mas eu tô falando também de atalhos, né? Caminhos que levam para a depressão. Porque assim, a depressão, ela chega de mansinho, mas algo a trouxe, né? E a gente falando aqui sobre as brechas, né? Então vamos fechar essas brechas, né? E a ansiedade, ela vem através de muitas coisas, palavras que a gente fala, que a gente libera no mundo espiritual. E falando sobre a masturbação, a pornografia, por que que eu falei isso? Porque, pastor, nas igrejas, parece que as pessoas vão te colocar para fora se você falar sobre isso. E os jovens precisam ouvir, gente, que isso é pecado. E sim, faz você perder a sua salvação. E líderes, fiquem atentos com seus jovens, conversem com eles, sejam amigos para ouvir e aconselhar. Porque se você não é amigo do seu jovem, ele vai achar um amigo lá na rua que vai dizer para ele que isso é certo, que isso é normal, que todo mundo faz, e vai piorar a situação. Então, acho que o trabalho do líder de jovens hoje, um dos maiores desafios na era atual, é tanto entender e assimilar alguns pontos de depressão que está se instalando, pornografia e homossexualidade. Sim, Hoje, nas igrejas, e eu estou falando isso para um público cristão, estou falando isso dentro dessa seara cristã, hoje em dia, muitas meninas estão tendo experiência lésbica e muitos meninos tendo experiência homossexual dentro da igreja. E muitos não se dão conta disso. Acham que porque está ali dentro é santo. Não, eles precisam de um tratamento, eles precisam de uma conversa, de um discipulado, de uma orientação e de alguém amiga que eles podem confiar e exatamente. se abrir para que Verdade. eles possam vencer isso. Então, assim, eu gosto muito dessas pesquisas. Eu vi uma pesquisa tem uns 2 anos que 30% das meninas na igreja de 12 a 16 anos já tinham tido pelo menos um beijo lésbico dentro da igreja, meninas de dentro da igreja, Nossa, filhos de líderes, de pastores, pessoas, filhos de obreiros. Então fiquem atentos, nós não estamos isentos disso. Não é porque nós estamos dentro da igreja que estamos isentos. Não, no mundo tereis aflições, nós teremos muitas guerras, nós temos que estar atentos, não fechar os nossos olhos achando que nosso filho é santo. Não, meu filho não faz isso. Toma muito cuidado, esteja atento a todos os sinais e procure ser amigo, para que ele possa se abrir com você, que você possa aconselhar, orientar da maneira certa. Gente, a gente já está terminando a nossa live, tá? Eu creio que você está recebendo bastante nesta noite. Só mais um pouquinho, a só mais gente um já vai pouquinho. encerrar. Isso, e então assim, pastor, eu retornei, né, para Jesus. E só sem mais delongas, né, jovem, você tem que se abrir com o seu líder, né? Seu líder, ele precisa saber o que está acontecendo na sua vida, né? Você tem que contar. Fala para ele o porquê que você está se afastando, o que você está sentindo, porque assim, o nosso líder também ele tem uma bola de cristal, né? Ele precisa saber, você tem que se abrir, você tem que falar com alguém. É tanto que Davi fala, né? Enquanto me calei, os meus ossos secaram. Ou seja, há uma necessidade de confessar. E, né, porque ao confessar, eu creio que você vai criar força ali para deixar. Então, assim, se abra com seu líder. Ele não quer o seu mal.
Entendeu? Confessa mesmo, não tenha vergonha, fala, ó, eu tô viciado, eu tô querendo desistir, eu não quero mais saber de mais nada, me ajuda, por favor. Sabe? Eu tenho certeza que seu líder quer o seu melhor. Então, eu decidi retornar. Falei, agora eu vou para ficar mesmo agora. E aí eu fui Agora vai com força. Isso, agora foi de com força. Aí eu fui. Então, assim, fui tirando as pedras do meu caminho, muita renúncia, né? Tirar mesmo o meu eu de cena, não, eu tenho que tirar. Isso não agrada a Deus, eu tenho que procurar agradar a Deus agora daqui em diante, eu vou ser uma nova Maiara em nome de Jesus. E aí, onde passou-se o tempo, né, eu conheci o meu esposo, né, coisa mais linda, assim, gente, a oração... Bonito mesmo, viu? Gente, o que Deus fez, assim, foi muito lindo, tudo que eu pedi, assim, de qualidade, Ele tem. Então, assim, coisa linda é esperar em Deus, saber que você não foi feito para viver um relacionamento abusivo, entendeu? Ser maltratado, humilhado, entendeu? Se amar ao ponto disso, de saber que você é especial e você não tem que aceitar isso para a sua vida, entendeu? É largar mesmo essas coisas, a masturbação, pornografia, conversar com o seu líder, entendeu? E é isso, jovem. E acima de tudo, né? Honrar a Deus, amar Ele sobre todas as coisas. E também obedecer os seus pais. Obedeça os seus pais. Amém. Porque a gente não tem relato nenhum passando no jornal de um filho que desobedeceu o pai e se deu bem na vida. Nenhum. Todos eles se deram mal. Então, sabe, obedeça os seus pais, honre eles. Amém? E é isso que eu quero deixar para a sua vida. Sabe, se você está afastado dos caminhos do Senhor, deixa seu nome aí, peça oração, peça ajuda. Pode procurar no Message, né, pastor, também, caso você não queira comentar. No privado, se você não quiser se expor. Essa ajuda, não fique sozinho, não se isole, entendeu? Não deixe o inimigo fazer essa roça na sua vida. Eu venci a depressão, mas foi com muita luta, tive que me esforçar muito, sabe? E assim você tem que fazer na sua vida, não aceitar, entendeu? Não aceitar, porque Deus tem coisas grandes na sua vida e você precisa se colocar de pé. E assim como eu conto o meu testemunho, você vai contar o seu testemunho de superação em nome de Jesus. Glória Amém. Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo. Eu agradeço o pastor Alan por essa oportunidade, gente. Porque é muito lindo, sabe? Contar o testemunho e fazer o que Deus fez. Falar aquilo que Deus fez em nossas vidas, né? Algo maravilhoso, pastor. Eu te agradeço pela oportunidade de coração. Eu que agradeço a presença aqui, poder compartilhar dessa história, desse testemunho. Eu tenho certeza que falou com muitas pessoas têm passado, e foi citado aqui, além da depressão, alguns outros pontos. Eu tenho certeza que tem um motivo para isso. Se Deus te levou, te tocou para falar isso, é porque pessoas precisavam ouvir. Eu quero te agradecer por estar conosco. E é isso, pessoal. Próxima segunda tem mais uma live. Eu vou divulgar aí o tema no decorrer da semana. Compartilha, eu vou insistir nisso hoje. Compartilha aí no teu perfil essa live, para que a gente alcance mais pessoas. E você que ouviu essa palavra, ouviu esse testemunho, se identificou com alguma coisa, está passando por alguma situação dessas que foram descritas aqui. Se você não quiser se expor, não precisa. Me chama aí no Messenger, vamos conversar, deixa eu te ajudar. Você, menina, também chama a Maiara aí. Eu vou deixar aqui, vou marcar ela depois. Então chama ela no Messenger, ela vai conversar contigo. Então os meninos, venham falar comigo, vamos conversar, vamos nos unir e vamos vencer juntos. As meninas, chamem a Maiara, chamem a Nayara Moreno. Tem muitas pessoas aí que estão dispostas a te ajudar, a estar contigo, tá bom? E se você também ouvindo, participando, vendo essa live, você sentiu o desejo no coração de voltar para a casa do Pai, esse é o momento. Sim. Chama a gente aí no Messenger também, nós vamos orar por você. Se preciso for, a gente faz uma visita, vamos caminhar junto. Você não está sozinho, tá bom? Então clica aí em compartilhar, já compartilha aí, porque depois você vai esquecer. E para finalizar, como eu já orei, eu queria que você orasse por cada pessoa que está nos assistindo agora, aqueles que vão assistir depois, vão ter acesso a essa live, vou deixar salvo aqui no feed. Então, vamos orar? Vamos sim. Amém. Você pode curvar a sua cabeça e orar juntamente conosco. Fala na sua oração que você quer, né, ser transformado, que você já não aceita mais viver assim, sabe? E eu creio que o Senhor, aleluia, Ele vai de encontro aí no quarto onde você estiver agora, aleluia, Ele vai quebrar as correntes nessa noite, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te apresentar
apresentar, Deus, essa vida, Pai, neste momento. Pai, a vida deste homem, desta mulher, Senhor, deste jovem, Senhor. Pai, toma, Pai, essa vida, Pai, nas suas mãos, Deus. Pai, em nome de Jesus, vai operando o teu milagre, Pai. Senhor, essa vida está cansada, Pai. Aleluia, ela está cheia de fardos, Senhor. Ela já não aguenta mais. Ela já apelou, Senhor, para as drogas. Ela já apelou, Senhor, para a faca, querendo se suicidar, Deus. Mas até agora, Pai, o Senhor tem livrado essa vida, Pai. Cubra essa pessoa com seu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, vai quebrando, Pai, as correntes, as cadeias, Pai, nessa noite. Aleluia, nesse horário, Pai. Aleluia, Jesus. Pai, toma a vida desse jovem nas suas mãos. Lança por terra toda ansiedade, toda angústia, Pai. Pai, em nome de Jesus, palavras lançadas, Senhor, que ficou presa no mundo espiritual, vai desfazendo em nome de Jesus. Joga por terra toda essa muralha, em nome de Jesus. Espírito, aleluia, maligno que está cercando essa vida, nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Sai deste quarto, sai desta vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não tem poder sobre a vida desse jovem, você não tem a vida, aleluia, você não tem o poder sobre esta vida, em nome de Jesus. Pai, toma essa pessoa nas suas mãos, Deus. Atenda essas lágrimas, Pai, neste momento, Deus. Qualquer coração, Senhor, aleluia, Senhor, dá forças, renova, Senhor, as forças, Deus. Sabe aquele sonho, Senhor, que ficou para trás, que se perderam nos caminhos, Pai, renova eles nessa noite, Senhor, nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Toma essa vida, Senhor, nas tuas mãos, guarda essa vida, proteja ela, Senhor. Envia um anjo dentro da casa dela, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, é isso aí, galera. Glórias a Deus. É isso aí, sem palavras, né? Só resta agradecer, obrigada por você que assistiu até aqui. Gratidão ao Senhor, muito obrigada. É isso. A Nayara fez algo aqui que me chamou a atenção. Comenta aí você também, hashtag você não está sozinho, tá bom? Para que essas pessoas saibam que elas não estão só. Hashtag você não está sozinho. Eita, glória. Glórias a Deus, que Deus possa abençoar a tua vida. Obrigado por ficar com a gente até agora. Compartilha essa live, copia o link dela aí, envia no WhatsApp, nos grupos da sua família, dos seus amigos, lá no Telegram, lá no Instagram. Compartilha. Sim, é muito importante. Vamos fazer com que essa palavra chegue a mais pessoas, com que aquilo que foi repartido aqui dos nossos corações, da vida da Maiara, as nossas orações, o nosso clamor, seja compartilhado e alcance mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Quinta-feira nós temos culto aqui às 7h30 da noite, nossa quinta profética. Tem culto aqui que dia? Tem a sexta. Não, vai ter no domingo agora. Nós só vai ter só no domingo. Isso. Mas a gente vai vir aqui na próxima quinta, eles estarão aqui na Igreja Cristã Discipuladora, passando essa na outra. Maiara já falou, já garantiu que vai vir a galera toda, Elizabeth, o Binho, todo mundo, galera toda. E você vem quinta-feira aqui, estamos aqui no IP, na rua do Super Sam, sentido Valparaíso, a quadra seguinte, do lado da Aliança Motos. Adiciona, gente, então, o pastor Alan Carter. Isso, entendeu? Chama Ele aí, é uma bênção. Começa a seguir para que você veja aí as postagens, tudo que a gente faz aí no Facebook, nas redes sociais, no canal Teologicamente lá no YouTube. Eu vou voltar a gravar, tá bom? Já está tudo preparado. Brevemente, eu creio que até o final de semana já vai ter vídeo novo lá no nosso canal. Ficamos uns dias sem gravar, mas estamos voltando para abençoar a tua vida. Então é isso aí. Deus abençoe. Obrigado, Maiara. Que Deus abençoe a tua vida e continue te usando de forma poderosa. Estamos juntos. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Até a próxima segunda. Muito obrigado. Tamo junto. Deus te abençoe. Eita, glória.